Fala galera, eu sou o Juan Diego e tá começando hoje o canal Sessão Nostálgica, galera. E nesse vídeo, galera, eu vou lembrar como que era a casa dos anos 2000, tá ligado? Pra quem é da minha geração ou pra quem é mais velho, no caso, sei lá, geração milênio, X pra trás, com certeza se lembra como que era a casa nos 2000, como que eram os móveis e tal, onde ficava cada canto e tal. Mas enfim, inclusive quando eu lembro dessas casas, eu lembro até hoje delas, vocês têm uma nostalgia e uma saudade, tá ligado? Só que lógico, esse vídeo pode começar antes de deixar seu like, se não, apertar o sininho pra perder vídeo novo, assim sempre será avisado com o channel do canal. Então, assim, liga do Face e inscrição. E agora, bora pro vídeo. Ah, esqueci de falar também que você também se compartilhar isso com seus amigos, tá? E agora, bora pro vídeo. Para quem é da minha geração, quando você lembra como que era a casa Brasil nos 2000, tá ligado? Só que eu acho que primeiro eu vou falar como que era a casa lá de fora, tá ligado? Muita gente se lembra que as casas das pessoas antigamente, nos 2000, né? A maioria delas ou tinha muro alto ou tinha muro embaixo, tá ligado? Que nem a casa antigamente. Quem se lembra, cara? E também, quem não se lembra também que antigamente a maioria dos portões ou eram altos ou eram baixos e tinha uma cor cinza ou branca, tá ligado? E também, quem se lembra também do pátio da nossa casa lá de fora, tá ligado? Que às vezes podia ser branco não, podia ser cinza ou marrom, tá ligado? No meu caso, eu lembro que o pátio daqui de casa, nos 2000, era cinza, tá ligado? E também, quem sabe também que do lado do pátio tinha um jardim, onde as mães plantavam, né, plantas como rosas, papoulas, girassóis, tá ligado? Ou margaridas também pra ficar o quintal bonito, tá ligado? Aí também tinha as plantações como a plantação de milho, plantação de abóbora, repolho, as coisas, tá ligado? De jardim de casa, tá ligado? E também no jardim também tinha aquela famosa árvore, tá ligado? Pra deixar o jardim mais bonito do que já era, tá ligado? Quem não se lembra disso também, cara? E é lógico que eu não posso falar da casa nos 2000 sem falar também da garagem nos 2000, tá ligado? Que era até que simples, tá ligado? Normalmente, antigamente, garagem das pessoas, né, das casas nos 2000, principalmente as brasileiras, tinha, tipo assim, tinha um carro e do lado tinha uma moto, dependendo da casa, né? Tinha casa que só tinha, sei lá, a moto ou tinha o carro, tá ligado? Antigamente, muita gente tinha carro da Ford, tinha da Volkswagen, tinha, que mais? Ford, Volkswagen e tal. E também tinha as motos também da Toyota, tinha da CBR, Suzuki, Kawasaki, Honda. Eu lembro muito bem, cara, que na minha casa só foi construir garagem depois nos 2000, tá ligado? Em 2012, lá pra abril, tá ligado? Um mês antes do meu aniversário, tá ligado? Inclusive foi no mesmo ano que meu pai construiu a nossa garagem, que ele comprou o novo carro dele. No carro não, o primeiro carro dele, que no caso era a Ford Prata, tá ligado? Quem se lembra? Por acaso, quem não se lembra das famosas varandas dos 2000, tá ligado? Que a maioria eram, ou eram brancas ou beges, tá ligado? E também quem se lembra também do famoso chão da varanda antigamente, que era vermelho de cerâmica, que tinha aqueles famosos caquinhos e tal em volta dele, que era muito comum em casas de avós, tá ligado? Antigamente. Quem se lembra que na casa o chão da casa delas era cheio de caquinhos, tá ligado? Era vermelho, tá ligado? Ou nostalgia. E também, quem se lembra também da famosa máquina de lavar que nossas mães lavavam nossas roupas, que no caso era da Electrolux, que nessa época bombava no Brasil inteiro, tá ligado? Várias donas de casa nessa época tinha, né, máquina de lavar da Electrolux e tal, normal, tá ligado? Até hoje muita gente tem, tá ligado, em casa, tá ligado? E também, quem se lembra que do lado da máquina de lavar tinha a pia, que as mães, né, elas meio que lavavam a roupa, colocavam a roupa de molho dentro do balde e tal, essas coisas, né? E pra quem não se lembra também, os famosos amaciantes da IP da Omo, tá ligado? Que nessa época também fazia muito sucesso na casa brasileiras dos 2000, tá ligado? Inclusive tinha muito comercial da IP da Omo rolando no Brasil, tá ligado? Passando na Globo, no SBT, durante os intervalos, tá ligado? Quem não se lembra, cara? Você lembra que antigamente nas casas, a maioria das portas das casas eram de vidro, tá ligado? Eu lembro que a minha era de vidro, só que era vidro e o lado dela era branco, tá ligado? E eu lembro muito bem, cara, que quando eu era criança, lá em 2012 e tal, muito tempo atrás, eu lembro que toda vez quando era domingo de 2012, eu lembro que foi 2012 foi o ano que mais calorento da minha infância, tá ligado? Eu lembro muito bem, cara, que quando eu era criança, e toda vez quando eu fazia colo no meio da tarde, né, no final da tarde, aí a luz do sol refletia através da porta, porque ela era de vidro, tá ligado? Como naquela época a gente não tinha varanda ainda, né? Toda vez que não era domingo de tarde, a luz do sol refletia através da porta e chegava na sala e via aquele calor do aquilo que tava pra caralho, você tem noção, cara. Nossa, você ficava, nossa, todo arrepiado, velho. Aquele calor do cacete, porra. Mas enfim, cara, ainda bem que depois mudou de porta, é claro, né? E também, quem se lembra também que antigamente nas salas, nos 2000, né, as brasileiras, a maioria das paredes das salas eram brancas ou cinzas, tá ligado? Eu lembro quando eu era criança, na verdade, eu lembro que a cor da sala da minha casa era branca, tá ligado? Hoje em dia é mais, hoje em dia ela é verde, tá ligado?
Inclusive, muito bem, cara, que naquela época a maioria das lâmpadas que tinha na sala antigamente era da Eurolux, que era branca e tal. Lembra que ela era compridona, assim, sabe? Tá ligado? E também, é lógico, que eu não posso esquecer de falar também dos famosos sofás, que naquela época a maioria dos sofás ou eram marrons, que era né, de couro, ou eram vermelho e tal, né, que era florido. Quem não se lembra disso, cara? E agora ele fala das famosas e nostálgicas TV de tubo nos 2000, tá ligado? Quem não se lembra das famosas TV de tubo nos 2000, que tinha da Philips, né, que era a marca da Philips, tinha da Sony, tinha da LG também, e é lógico também da famosa Philips e também da clássica Toshiba, tá ligado? Que muita gente nos 2000 tinha essa TV dessa marca, tá ligado? Inclusive aqui em casa, a gente tinha duas, né? Eu lembro que a do meu quarto era da Philips, se não me engano, né? Quando eu era criança nos 2000. E da sala era da Toshiba, tá ligado? E a nossa era preta, tá ligado? A nossa TV da Toshiba era preta, tá ligado? Ficava em cima da rack e tal. E também, quem se lembra também que do lado da rack ficava a TV em cima, né? Tinha o porta DVD, onde tinha né, DVD de filmes, né? Com fantasia, ação, terror, essas coisas, né? Aí embaixo tinha o leitor de DVD que a gente colocava DVD pra assistir, né, DVD pra assistir filmes, né, desenhos e tal, essas coisas, né? Aí em cima da rack tinha as fotos das famílias e tal. Ô saudade, cara. Nossa, inclusive lembro muito bem que a TV não, a rack da nossa, como que fala? Da nossa casa era de eucalipto também, tá ligado? E eu lembro muito bem, cara, que também. Só que é lógico que também eu não posso falar da TV dos anos 2000 sem falar também que antigamente, né? Todo mundo se lembra que essas TVs antigamente tinha chuvisco, né? Tinha vez que ela estava tinha alguma coisa, abria do nada chuvisco preto e tal, normal, teve antigamente, né? E também tinha chiado de fundo, que às vezes era meio irritante de ouvir e tal. E também, quem sabe também quando a gente colocava o nosso braço perto da tela da TV. Né, os pelos do nosso braço ficavam arrepiados, cara. Quem se lembra? Hoje em dia quase nenhuma TV faz isso. Né? A TV de tubo era que mais fazia esse negócio. A gente colocava o nosso braço perto dela e arrepiava, tá ligado? É uma nostalgia, cara. Quem não se lembra também do famoso porta-CD, tá ligado? Que era uma porta onde guardava músicas como de funk, pop, sertanejo, pagode, axé e tal. E também, eu acho também o pessoal guardava também antigamente nesses pochetes também os famosos dos times, como do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, do São Paulo e tal, tá ligado? Quem não se lembra? Que eu não posso falar da casa dos 2000 sem falar também dos quartos das crianças adolescentes nos 2000, tá ligado? Quem não se lembra da nossa famosa cama, que tinha a famosa cabeceira, tá ligado? Que vinha junto com a cama, né, antigamente, né? Porque hoje em dia não tem mais cabeceira, todo mundo sabe disso, né? Mas enfim, quem se lembra quando a gente acordava de manhã, a gente batia a cabeça nela de vez em quando, a gente tinha aquela dor na cabeça e tal, porque o bagulho era de ferro, quando a gente batia a cabeça nela e tal, ou quando a gente ia dormir, cara. Quem se lembra disso, cara? Puta que pariu, velho. Lembro até hoje, cara, dessa dor que eu sentia quando eu bati a cabeça na cabeça da cama de vez em quando, cara. Puta que pariu, velho. Por acaso, quem se lembra dos famosos computadores que tinham nos seus quartos antigamente, tá ligado? Que a maioria deles era positivo, quem usava pra jogar jogos free, click jogos e tal, jogos sem clique que a gente jogava antigamente. Que eu lembro muito bem, cara, que naquela época, quem se lembra também do famoso tempo personal da XP, cara, quando eu ligava, cara. Ô nostalgia daquela musiquinha. Quem não se lembra da famosa musiquinha do XP desligando, cara? Ô nostalgia. Apesar, galera, que só tinha o poder depois nos 2000, tá ligado? Em 2011, quando eu tinha 7 anos, tá ligado? Eu lembro muito bem que esse poder que eu tinha naquela época ficava no quarto dos meus pais, tá ligado? E você não tem noção de como eu jogava no computador, cara. Era muito bom, cara. Tinha vezes que quando eu jogava no computador, tá ligado? No sábado, eu ficava jogando, tipo, quase a tarde inteira, pra você ter ideia. Eu lembro muito bem, cara, que antigamente nossos quartos era lotado de foto da gente quando era criança, junto com nossos pais na foto, tá ligado? Quem se lembra disso? Por causa, quem se lembra que a fronha da nossa cama era de personagens de desenhos, de heróis como Homem-Aranha, o Batman, o Ben 10 e tal. Quem não se lembra, cara? Ô nostalgia. E por causa, quem se lembra das famosas figurinhas que a gente fazia coleção naquela época, que era de super-herói e tal. A gente fazia coleção de guardar no nosso quarto e tal. Quem se lembra, cara, das figurinhas? Dos famosos quartos dos anos 2000, tá ligado? Que naquela época, nas paredes do quarto deles eram lotados de postos de banda de rock, como Nordinate, Evanescence, Black Eyed Peas também, né? Que, apesar que não era uma banda de rock, uma banda de pop e tal. Sandy Júnior também naquela época, o Nirvana também, que na época fazia muito sucesso também.
também tinha também os famosos computadores da Positivo, que era colocado no quarto deles, tá ligado? Que eles ficavam mexendo no 4chat, tá certo, no 4chat, no Facebook, no Orkut, e essas coisas, tá ligado? Também tinha também a famosa cama de cabeceira do quarto dos anos 2000, tá ligado? Que eles era preto ou branca, fronha, que eles era de rock, tá ligado? E também, é claro, que também tinha os famosos armários dos anos 2000, que é lotado de adesivo de carro de marca famosa, de moto também, como, né, como todo mundo se lembra, como da Toyota e tal. E também de marca de camiseta também, tá ligado? Lotado, tá ligado? Então na hora de falar também como que era a cozinha dos 2000, tá ligado? Naquela época a maioria das cozinhas tinha a cor branca e os armários naquela época eram feitos de madeira, de eucalipto e tal, de madeira de carvalho, essas coisas, tu não se lembra, né, como que era. E também, galera, naquela época a maioria das geladeiras era lotado de imã de frutas. Quem se lembra que tinha imã de morango, maçã, pera, essas coisas, né, banana. E também tinha os famosos imãs de bíblia que era grudado na geladeira naquela época. E a maioria das geladeiras naquela época era Brastemp, era Autolux, Consul, tá ligado? Daco. E também, assim como naquela época, os fogões também eram da Brastemp, da Consul, da Daco, Continental e tal. E naquela época também tinha a famosa jarra de suco em formato de abacaxi. Quem se lembra, cara? Que naquela época era um sucesso demais, naquela época dos 2000, tá ligado? E também tinha o famoso pano de cozinha vermelho xadrezinho, tá ligado? Quem se lembra do famoso pano de cozinha xadrezinho, tá ligado? Que ele é usado tanto para colocar no armário, né, em cima do armário, como colocar também na mesa de cozinha, tá ligado? Era muito comum também que antigamente muita gente usava esse pano de cozinha para fazer piquenique, né, entre a família, antigamente, de 2000 para trás, 90, 80 e tal. Hoje em dia não usa tanto assim, né? Hoje em dia tem vários tipos de pano de cozinha hoje em dia. Não tem mais só aquele, né, pano de vermelho xadrezinho que tinha antigamente, tá ligado? E também, quem não se lembra do famoso chapa de pão, tá ligado? Que a gente colocava pão no meio, tá ligado? A gente cortava o pão francês no meio, colocava manteiga, aí depois juntava os dois pães, colocava na chapa, depois o chapa colocava no fogão pra esquentar, e quando esquentava, o pão ficava tudo, né? Ficava quentinho, com a manteiga tudo quentinho e tal. Tudo cremoso, a gente comia, era gostoso de comer, aquela gostosura, sabe? Era bom demais comer esse pão, cara. Febre na maioria das casas brasileiras nos 2000, tá ligado? Ou nostalgia. Por acaso, quem não se lembra dos famosos banheiros nos 2000, tá ligado? Que era tudo branco e tal. Que também tinha o espelho branco que a gente se via no espelho e tal, como sempre, né? No espelho. Aí do lado da torneira tinha a vasilhinha, tinha as escovas, na escova nossa, dos nossos pais. E do lado tinha a famosa marca de pasta de dente da Colgate, cara. Quem se lembra daquele comercial nostálgico da Colgate, velho? Claro que eu não posso falar do banheiro sem falar do principal, é claro que é o chuveiro, tá ligado? E eu acho que muita gente se lembra que naquela época muita gente usava o chuveiro da famosa marca marcante da Lorenzetti, tá ligado? Que muita gente usa até hoje pra tomar banho, principalmente por causa da água quente que ele tem e tal, que é aquela água quente boa que a gente toma quando tá frio, tá ligado? Pensa num bagulho bom de beber. De beber, de tomar banho, caramba. Mas enfim. E por penúltimo, que a gente vai falar nesse vídeo é nada mais nada menos do que o famoso quarto dos pais nos 2000, tá ligado? Quem se lembra do quarto dos pais nos 2000? Que a cama deles era de folha vermelha, de carvalho, o armário deles era feito de carvalho também, na parede do quarto deles era tudo branco, e também na parede do quarto deles também tinha várias fotos deles quando eles eram, né, mais jovens, foto quando a gente era bebê junto com eles e tal. E também é claro que também tinha vários sapatos que eram guardados deles na caixa de sapato, que eram os sapatos dos nossos pais, nossas mães. E também tinha E tinha a janela que era branca naquela época, e tinha a cortina vermelha, florida. Quem se lembra? Aquelas cortinas grandes vermelhas no quarto dos nossos pais, tá ligado? E também tinha o passador de roupa, onde a nossa mãe passava a roupa da gente, do nosso pai também. E também tinha o famoso passador de roupa da Black Decker, tá ligado? Quem sabe essa marca Black Decker, tá ligado? Que era muito usado pelas mães antigamente, tá ligado? A última coisa que a gente vai falar nesse vídeo é no caso dos nossos cachorros, né? No caso dos nossos dogs, né? Quem se lembra que antigamente a maioria das pessoas tinha cachorros como o Dálmata, pastor alemão e tal, tá ligado? Eu, no meu caso, cara, eu tinha um cachorro que era preto, só que algumas partes dele era marrom, tá ligado? Sabe? No focinho dele, na cara dele era marrom, tá ligado? E também tinha outro que também era baixinho, só que ele chamava Odd, que ele era um cachorro preto, tá ligado? Que lembra também que ele não tinha rabo, tá ligado? O Leão tinha, o Odd nem tinha rabo, tá ligado?
Pensa que eu acho que dava trabalho, cara. Principalmente o leão, que ainda mais dava trabalho, porque ele fugia de casa, sempre pulava um muro, ia pra fora e tal. Nossa, era uma merda, cara. Pra procurar ele de volta, tá ligado? Pra descer de volta pra casa. Porque ele pulava um muro e voltava muito tempo pra poder voltar pra casa, tá ligado? Só que no caso o Odd era diferente, o Odd era mais bonzinho, tá mais comportado, cara. Eu tenho até hoje saudade deles, cara. Ô, saudade deles. E esse foi o vídeo, galera, pro negócio desse vídeo incrível que eu falei como que eram as casas nos 2000, né, ainda mais brasileiras, né, que pra quem é da minha geração, seja, né, a geração Millennium, a geração Z, com certeza se lembra como que eram as casas nos 2000, tá ligado? Ainda mais brasileiras, né? Pura nostalgia, né, mano? Só que é lógico que o vídeo pode terminar de deixar seu like, seu canal e apertar o sininho para não perder vídeo novo, assim sempre será avisado quando tiver no canal. Se quiser, link do Face na descrição. E também se compartilhar com os amigos, que é muito importante para o canal crescer. E também, galera, não esqueça também que vídeos novos do canal sempre vão ser às quartas-feiras, 7h30 da noite, e vídeos shorts às quinta-feiras, 7h30 da noite, tá ligado? Tá, fui, tchau!